Quem está falando aqui com vocês é o Martins, da Comunidade Católica Maranatá. É uma alegria poder estar com vocês. Enquanto nós aguardamos a entrada do nosso convidado, o Padre Eduardo, nós vamos conversando com vocês. O Padre Eduardo está entrando? Que bom, que bom. Padre Eduardo já está entrando. Deus seja louvado, homem de Deus. Tudo bem, seu Martins? Que saudade, Padre. Saudade minha. Saudade, muita saudade. Tem muita novidade, viu, Padre? E hoje eu tenho certeza que nossos filhos também estão ansiosos por ouvir o Senhor, para nos dar mais essa formação, falar da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, que é a nossa. Porque nós nascemos na paróquia. Passei bem. Sim. Mas muito obrigado. Para mim é uma honra enorme estar com vocês, né? Nossa. Afinal de contas, a Comunidade Maranatá foi para mim, nos meus 3 primeiros anos de formação, um ambiente no qual eu vivi talvez as experiências de vida sacerdotal, entre as mais profundas e intensas, sobretudo naquilo que é próprio da vocação do sacerdote deoniano, que é reparação, né? Se nosso carisma deoniano, que daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor, né? É um carisma reparador, e reparar aqui significa consertar, melhorar, restaurar. Ora, quanta oportunidade de fazer isso junto a essa obra que vem de Deus eu tive, com certeza, tenho certeza disso. Estou muito contente de atender o chamado que é de Deus através de vocês para estar aqui nessa live. Nós amamos a nossa paróquia, amamos muito os pais da nossa paróquia, viu, Padre? Eu sei disso. Eu já fui um padre da sua paróquia e sei o quanto os padres são estimados, amados por vocês. E vocês sabem que não é porque a gente está ao vivo aqui não, mas vocês já sentiram isso, a recíproca é muito verdadeira. Pedi que nessa noite o Espírito Santo, sou já um homem cheio do Espírito Santo, mas que ele venha com todo o poder sobre o Senhor, para que ele nos dê a direção de tudo aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Pai querido, Amém. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, derrama sobre esse sacerdote o teu Espírito Santo e dê a ele, Senhor, tudo, o direcionamento de tudo que ele precisa nos falar nessa noite. Te pedimos também, mãe querida, mãe amada, interceda pelo Padre Eduardo. Como a senhora foi cheia do Espírito Santo, você também cheio do Espírito Santo possa anunciar as maravilhas do teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Seu Martins, muito bem. O senhor quer conduzir o negócio aí, me fazer umas perguntas, ou o Padre Eduardo pode falar? O senhor que manda, porque aqui é o canal da Comunidade Maranatá. O senhor pede a bênção para mim, mas eu sempre fico com a sensação de que estou diante de um homem muito de Deus, então eu sempre pedi a bênção para o senhor quando a gente se encontrava. Eu que peço sempre as bênçãos, Pai. É com o Senhor mesmo, Padre. Tudo aquilo que o Espírito Santo falou no teu coração, fale para nós. Amém. Muito bem, gente. Que bom que nós estamos aqui através do perfil da Comunidade Maranatá Rio, né? Uma comunidade que se dedica a ser o coração de Deus para a vida de quem está com a vida, para as vidas que estão com o caminho necessitado aí de restauração, né?
quantas vidas são restauradas através dessa obra, e isso não é obra dos homens e mulheres que compõem a comunidade Maranatá. É obra de um Deus que tem coração, não é? Isso não é necessariamente uma obviedade, não é? Muita gente poderia pensar assim, é óbvio que Deus tem coração. Quem diria, quem trataria esse assunto por óbvio, seriam aquelas pessoas que estão tão mergulhadas dentro de uma cultura cristã, já viram desde pequeno imagens do Sagrado Coração de Jesus, quadros, né? Eu esses dias dizia para os padres aqui em casa, olha, eu tenho uma tia que ela tem na casa dela um quadro do Sagrado Coração de Jesus, e aquele quadro, eu disse assim uma vez para o meu irmão, olha, como religioso, eu não vou levar nada da herança da titia, viu? Mas eu já falei até para ela que esse quadro eu não abro mão. Por quê? Porque a gente cresceu, eu e meu irmão, vendo um quadro muito bonito, uma verdadeira obra de arte, na sala da casa da minha tia, um quadro do Sagrado Coração de Jesus, né? E ela era muito devota, muito devota na verdade, né? Eu digo isso por quê? Porque muita gente já habituou-se a ver essa figura, quer seja num quadro, quer seja numa estátua, não é? E pode ser que as pessoas tratem por óbvio que Deus tenha coração. Mas eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que isso não é óbvio, né? Quando a gente, por exemplo, olha para o mundo antigo, né? E olha, por exemplo, para a ideia de Deus no mundo grego, né? A gente vê ali que os gregos, eles acreditavam em vários deuses nas suas religiões, mas os filósofos que tinham um pensamento mais avançado, eles acreditavam que Deus era uma inteligência suprema acima de tudo o que existia. E nós, cristãos, filhos da tradição judaica, também acreditamos que sim, Deus é alguém, uma inteligência acima de todas as coisas que existem. Nós não temos dúvida disso. Nós não colocamos isso em xeque. Nós não colocamos isso em dúvida. Entretanto, Deus que foi se revelando ao povo de Israel, foi mostrando que ele tinha em si sentimentos de misericórdia. E isso não é óbvio, porque Deus poderia ser uma inteligência suprema, uma matemática fria, uma espécie de computador regulador de todo o universo, mas isso não acalentaria o coração da gente, nem traria sentido ao coração da gente. Porque o ser humano, ele precisa de calor, de afeto. E que bom saber que aquela força que sustenta todo o universo, aquela inteligência que tudo criou, que está pairando sobre todas as coisas criadas, não é fria. É uma vontade pessoal, é uma pessoa. E como tal, uma pessoa boa, uma pessoa amorosa. Melhor, na verdade, 3 pessoas, né? Estamos aí diante do mistério da Santíssima Trindade. São 3 pessoas, um só Deus, e há ali muito calor, há ali muito, como a gente diria no popular, na nossa cultura, há muito coração. E eu gostaria de conduzir vocês, viu, seu Martins, se o senhor me permite, numa espécie de caminho bíblico e histórico da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Não porque o padre quer dar aqui uma espécie de aula de história de espiritualidade ou de aula de Bíblia. Não é bem assim. Na verdade, é para motivar a nossa oração. Entendendo e conhecendo de onde tudo isso vem, a gente se sente mais cheio de vontade e convicção para buscar a Deus que tem coração e para abrir o nosso coração para Ele, né? Então, eu quero fazer esse caminho com vocês, né? A gente, então, percebe que para os judeus, a quem Deus se revelou por primeiro, para o povo de Israel, a quem Deus se revelou por primeiro, mas se revelou por primeiro, tendo em mente, Deus já tinha em mente o plano de revelar-se a todos os povos, através de Israel, aquele povo tribal,
frágil, não é? Que vivia lá no Oriente Médio. Pois bem, o povo de Israel, desde muito cedo, começou a notar que Deus, na sua revelação, manifestava um afeto enorme por seu povo. E desde muito cedo, este povo começou a tentar comparar, olha só que bonito, tentar comparar os sentimentos de afeto que Deus tem para com o povo a algumas realidades humanas. Por quê? Porque, veja, falar de Deus é uma aventura para o ser humano. Ele não pode fugir a essa aventura, porque essa aventura significa a salvação dele. Ele tem que pensar Deus, ele tem que se relacionar com Deus. Mas é uma aventura porque Deus é um mistério inefável, é um mistério que está acima das nossas possibilidades de compreensão. Então, o ser humano, para falar de Deus, ele só pode fazê-lo com vocabulário humano. Então, é aí que o povo de Israel começa a criar uma espécie de teologia comparativa. O que é teologia? É um dizer sobre Deus, é um falar sobre Deus. Ele começa a criar uma teologia comparativa. Começa a falar sobre características deste Deus, que vai se revelando por amor, mas comparando com as realidades do dia a dia do povo. Não é? Do dia a dia do povo. Por exemplo, o versículo bíblico que mais vibra e é mais balbuciado, professado por qualquer judeu no mundo inteiro na época de Jesus, antes de Jesus e ainda hoje. Alguém que professa a fé judaica diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 6, todos os dias, algumas vezes, porque é como se fosse o credo deles, né? Aquilo que para nós é crer em Deus Pai Todo-Poderoso e assim por diante, para Israel é Deuteronômio 6, de 4 a 6. Padre, que palavra é essa? Para eu aqui não ter que procurar na Bíblia correndo. Eu vou dizer para vocês. É aquela palavra que em hebraico se diz assim: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ou seja, escuta Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aí vem a continuação a consequência de estar diante do único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha que bonito. Para nós, passa despercebido um outro dado. Qual dado, padre? O uso da palavra coração é um uso com múltiplos sentidos, né? Se a gente trata do ponto de vista da ciência da anatomia, da medicina, a gente tem que coração é um órgão importantíssimo, vitalíssimo do ser humano, né? Do ser humano não, de vários animais, aliás, né? E este órgão é responsável por levar aquilo que no mundo antigo era entendido como a sede da vida, o sangue, né? Para todas as áreas do corpo, para todas as regiões do corpo, irrigando, hidratando, levando os nutrientes. Ok. Mas quando a gente escuta o credo de Israel, o Shema Israel, que nós acabamos de ouvir aí, Deuteronômio 6, versículos de 4 a 6, nós temos certeza de que o autor que recebeu a inspiração divina para escrever esta passagem bíblica, talvez a mais importante para a fé israelita, o autor não tinha o órgão coração no seu pensamento. Parece que ele queria dizer de algo que está para além do físico, mas que o coração físico é uma espécie de símbolo, uma espécie de facilitador material para que o ser humano
que não tem linguagens adequadas para falar de Deus, possa então apoiar-se numa realidade física e ter uma vaga ideia, e no entanto suficiente ideia, do que significa então aqueles dizeres. Quando o autor sente, o autor do Deuteronômio, sente a inspiração do Espírito para escrever o Shema Israel, e ele pede que o povo ame a Deus de todo o coração e que ele guarde as palavras da lei de Deus no coração, é evidente que ele não está encontrando palavras para dizer o tamanho da urgência que é para cada um dos israelitas amarem a Deus e colocarem a Deus em primeiro lugar. Como ele não encontra palavras, porque o mistério de Deus é inefável, é indizível, então ele compara com uma realidade que ele já conhecia, sem a qual ele mesmo não podia viver, que era o coração, que palpitava dentro do seu peito, não é? Bombeava sangue, e ele sabia por experiência própria que parando o coração acabava a vida. Então é por isso que ele se utiliza do símbolo material daquele órgão que bate para dizer assim, do mesmo modo que um coração, se parar de bater, faz o corpo que ele irriga, que ele hidrata, que ele nutre, faz o corpo morrer se ele parar de bater. Do mesmo modo, sem amar a Deus, do mesmo modo, sem obedecer à lei de Deus, vocês também morrerão. Ficarão sem sentido de vida. Percebamos aqui que isso está na nossa linguagem, gente, o dia inteiro. O tempo inteiro. Hoje é 12 de junho, dia dos namorados, né? Quantos coraçõezinhos a gente viu desenhados nas redes sociais, não é? Quanta gente expressa o sentimento que tem ali entre o casal através desse símbolo. A gente aprendeu a fazer isso. Isso está tão no DNA da nossa cultura que a gente sequer se dá conta. Agora mesmo eu estou aqui fazendo a live e estão subindo vários coraçõezinhos de pessoas que estão gostando dessa nossa transmissão. Por que será? Porque, desde tempos remotíssimos, o ser humano começou a identificar neste órgão material uma espécie de símbolo de uma realidade indizível, imaterial. Não só imaterial da vida humana, como da própria revelação divina. Existe o coração do homem físico, existe um coração do homem espiritual e existencial que está simbolizado no coração físico, e existe um coração divino, né? E todas essas coisas estão como que resumidas na ideia coração, tá certo? Na ideia desses coraçõezinhos que estão subindo aí, inclusive, durante essa transmissão. Então, a pergunta que surge para nós, seu Martins, é a seguinte. Quando nós dizemos coração, nós estamos querendo dizer o quê? Se estamos no mês do coração de Jesus, estamos fazendo uma espécie de estudo orante da espiritualidade do coração de Jesus, então é preciso que a gente se dê conta disso. Quando a gente diz coração, o que nossa cultura está dizendo? E não precisa ser uma cultura só religiosa, tá? Inclusive a cultura popular. Quando nós dizemos coração, nós estamos falando do centro da pessoa. Mais uma outra metáfora que não dá aqui para expressar direito, porque como é que é centro, padre? O centro físico? A metade do fio de cabelo até a unha do pé é o centro? Vai dar mais ou menos no umbigo. Não, não é isso. Estamos falando do centro de todas as capacidades humanas, sejam elas boas ou más, né? As potencialidades do homem, elas têm uma espécie de sede. Uma sede que a gente não consegue localizar, não é bem material, não é bem localizável geograficamente, anatomicamente no ser humano. Mas quando a gente quer dizer... Quando a gente quer identificar o centro que move a vida de alguém, geralmente a gente fala de coração e nem se dá conta, né? Às vezes, quando a gente está indignado com alguém, a gente diz, ô pessoa de coração duro. Quando os casais de namorados estão apaixonados, né?
a gente canta com roupa nova. Te dou meu coração. E a gente não se dá conta que a gente está falando do todo, né? Do todo. A totalidade da pessoa, que está sintetizada, como ela é muito grande, a totalidade de alguém é sempre um mistério, né? Não dá, eu não sei, eu não posso, eu jamais poderei descrever quem é o senhor Martins, porque embora ele não seja infinito como Deus, ele é um mistério muito grande, porque toda a vida humana é um mistério. Então, no máximo eu poderia dizer alguma coisa de modo resumido, eu poderia dizer, é um homem que tem o coração nas mãos de Deus. É um homem de Deus, é um homem de coração bom. É um paizão pro pessoal aí do Maranatá. Quer dizer, eu poderia usar a palavra coração para descrever, de certo modo resumido, aquilo que eu capto do mistério que é a tua pessoa. Então, quando a gente quer dizer coração, a gente quer afirmar o centro, a totalidade, o resumo de alguém. Tá certo? Então, a gente tem que ficar aí com essa ideia, porque senão a gente não vai entender aquilo que foi se revelando aos poucos, que é a espiritualidade do coração de Jesus. Eu usei ali o credo de Israel, eu tirei a conclusão que coração é a totalidade, é o resumo, não é? Quando o autor inspirado pelo Espírito dizia que era para a gente amar a Deus de todo o coração, aí o povo aos poucos também vai percebendo lá no Antigo Testamento que não é só a gente que tem que amar a Deus de todo o coração. Peraí, Deus também nos ama de coração. E aí, a gente começa a perceber que o povo de Deus, na sua inspiração do Espírito, vai produzindo textos, né, que hoje estão aí na nossa Bíblia, que vão mostrando a ternura divina. Repito aquilo que eu disse lá no início, que não é coisa óbvia. Muitos povos tinham medo dos seus deuses. Os gregos tinham certa indiferença, cultuavam, mas tinham certa indiferença porque tratavam os deuses como inteligências superiores, mas frias, matemáticas meio geladas, né, computadores pairando sobre o universo. E Israel vai se diferenciando porque vai entendendo uma espécie de ternura. Repito, não existem palavras para descrever essa tal ternura que Israel vai experimentando. O que Israel faz? Automaticamente começa a usar metáforas humanas. Vamos usar, por exemplo, a profecia de Oséias no capítulo 11. Oséias, inspirado por Deus, coloca na boca de Deus, ele vai escrevendo o texto como se Deus estivesse falando, e é um profeta inspirado, então é Deus que está falando mesmo. Oséias diz assim, em nome de Deus, né? Quando Israel era criança, eu o amei. Do Egito eu chamei o meu filho. Eu ensinei Efraim a caminhar. Tomei-o nos meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Com vínculos humanos, eu irei atraí-los novamente, com laços de grande amor. Veja, a palavra coração não aparece aqui, mas imediatamente a gente percebe que quem está falando isso com tanto carinho é alguém que nós diríamos com toda facilidade dentro da nossa cultura, é alguém que tem um grande coração. Porque parece ali um pai que ensinou o filho a andar, fez tudo pelo filho, mas o filho, quando chega na idade adulta, trai a confiança do pai. E o que o pai faz, apesar de tudo? Eu irei atraí-los com vínculos humanos, com laços de amor. Ora, o que o profeta Oséias está querendo expressar aqui? Que Deus é como um pai. Provavelmente o profeta Oséias tenha conhecido bons e misericordiosos pais ali no meio do povo, pais bondosos que apesar da maldade de seus filhos, que apesar da ingratidão de seus filhos, eram capazes de perdoar. E ele
captando esta imagem própria do cotidiano de sua vida, atribui a Deus, porque ele não acha ideia melhor, ele atribui a Deus aquilo que ele consegue sentir-se inspirado da parte de Deus. Ele faz essa experiência de misericórdia, e ele diz que essa experiência de misericórdia é uma experiência para todos, e ele não possuindo palavras, ele utiliza-se dessas ideias humanas. A palavra coração não está presente aqui, mas muito facilmente nós diríamos, se Deus é assim, Deus tem coração. Usar mais um exemplo só do Antigo Testamento, seu Martins. Isaías 49, versículos 14 e 15. Isaías 49, versículos 14 e 15. Se Oséias compara com o papai, que ensina a criança a andar, a criança cresce, fica ingrata, mas mesmo assim o pai continua amando. Isaías vai mais longe. Compara Deus com uma mãe. Olha só que bonito. Verdade. Isaías 49, 14 e 15. Está assim, ó. Sião disse, o Senhor abandonou-me e esqueceu-se de mim. Pode acaso uma mulher esquecer o seu pequenino, de sorte que não se apiede do filho de suas entranhas? Ainda que uma mulher assim se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. O que é que Isaías está fazendo aqui? Isaías está fazendo o mesmo processo que Oséias fez. A experiência do amor de Deus que o profeta está sentindo, um amor que quer recuperar o seu povo, o contexto no qual foi escrito esse capítulo da profecia de Isaías é o contexto do retorno do povo daquele chamado exílio da Babilônia, quando o povo ficou destruído. O povo teve que morar fora da terra de Judá, morar lá entre os idólatras, morar lá entre pessoas que não tinham a mesma fé, morar lá entre tanta gente que não respeitava a Deus. E o povo quase que perde a sua identidade. Esse povo consegue ir voltando para a terra de Judá, lá do exílio, como um segundo êxodo, né? O primeiro êxodo foi do Egito para a Terra Prometida, agora esse segundo êxodo, esse segundo momento de grande alegria. Mas esse povo está desnorteado. É como... Seu Martins, deixa eu usar um exemplo aí, ó. O ano passado o senhor me levou lá naquela casa ali no Lins de Vasconcelos, né? Sim, padre. Foi uma alegria ter obtido aquela possibilidade de entrar naquela casa, não foi? Com certeza, padre. Inclusive, eu celebrei a primeira missa lá, para dar início às obras, às reformas e tudo mais. Nós fomos lá e ficamos extremamente felizes por estar ali. E percebemos que Deus tinha algo com aquele lugar. Mas a gente estava coçando, com o coração vibrando, mas coçando a cabeça, desnorteado. Por quê? Porque a gente não sabia nem por onde começar. Porque o prédio estava, de certo modo, em ruínas. Com certeza. É uma metáfora muito pequenininha daquilo que aconteceu com o povo de Israel. Eles voltaram da Babilônia. É como chegam nossos filhos nas nossas casas, em ruínas. Aí tem que ser um coração misericordioso. Justamente, tem que ser um coração misericordioso que pode restaurar essa vida, né? Aquela casa foi uma espécie de visibilização material daquilo que são as almas de tantos dos filhos de Maranatá que chegam destruídos também, em ruínas, não é? Então, o povo de Israel encontrou Jerusalém assim. E Isaías, em nome de Deus, com o dom da profecia, precisa encher a bola deles, precisa, assim, levantar a moral dos caras. Por quê? Porque eles estão extremamente abatidos. E aí eles dizem assim, no fundo eles estão voltando porque o rei permitiu que eles voltassem, porém, eles estão assim, dizendo assim, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. E aí Isaías dá voz a Deus e diz assim, pode acaso uma mulher esquecer o seu pequenino, de sorte que não se apiede do filho de suas entranhas? Ainda que essa mulher se esquecesse de seu filho, eu não me esquecerei de ti. O que é que Isaías está fazendo aqui? Isaías deve ter tido uma boa experiência com a sua própria mãe, né? Na sua história pessoal, e isso era tão bem resolvido nele,
que essa figura materna tornou-se uma espécie de símbolo daquilo que ele sentia que Deus estava fazendo com os seus filhos. Ora, as mães, elas são movidas por suas entranhas, né? São movidas por suas entranhas. Elas amam, elas amam com todo o seu ser. E, claro, existem, infelizmente, mães que não levam a sério o dom da maternidade. Mas, em geral, é natural que as mulheres, ao perceberem o seu filho ou sua filha nascida, os amem com todo o seu ser, inclusive com o seu corpo, porque é uma espécie de extensão dela, né? Eu me recordo uma vez, né? A minha mãe, o senhor conhece, seu Martins, minha mãe, Oi. Eu tenho 1,82 m. A minha mãe é bem mais baixinha que eu, né? Então não é uma mulher de grande estatura, mas eu me recordo uma ocasião em que eu e ela fomos buscar meu irmão no colégio, né? Meu irmão é 9 anos mais velho que eu. Eu era menininho mesmo, bem pequenininho. Eu estava no banco de trás do carro, não era um carro 4 portas, era aquele que a gente tinha que levantar o banco para ir ali no banco de trás, né? E eis que enquanto a gente está na porta do colégio esperando meu irmão, que era adolescente, sair, 2 ladrões cercam o carro para assaltar, né? E eles queriam levar, eu acho que eles nem sequer notaram que havia uma criança no banco de trás. A minha mãe empurrou os 2 e disse assim: vocês levam o que vocês quiserem, mas menos o meu filho. Me arrancou lá de trás, que não era fácil, porque tinha que levantar o banco, não era uma coisa com um carro de 4 portas, né? E depois que eu estava no colo dela, aí ela parou para chorar e sentou na guia até o medo passar, até o susto passar. Como que isso é... Por que isso é possível? Uma mulher de baixa estatura enfrentar 2 homens mais altos que ela, armados, violentos, por causa do filho. Ela pensou com o seu cérebro, mas me amou com suas entranhas, né? Ela me teve 9 meses ali. Então essa experiência materna é uma experiência de heroísmo, de doação, é bela, é bela. E ela poderia, se eu fosse o profeta Isaías, provavelmente eu também pensaria do mesmo modo. Olha, é muito difícil uma mãe esquecer seu filho. Mas, se uma mãe ainda assim viesse a esquecer, eu jamais me esqueceria de ti, ó Israel. Veja o processo de produção o processo de produção da profecia. A profecia é inspirada, mas ela é produzida com um linguajar humano. Por quê? Porque não pode ser utilizado uma linguagem divina, porque o ser humano não conhece a linguagem divina. Então ele compara com o que ele vê. Aqui é mais um caso em que a palavra coração não aparece. No entanto, se Deus é assim como esses 2 profetas estão falando, ora, esse Deus, nós diríamos com toda facilidade, ele tem coração. Nós diríamos naturalmente que ele tem coração, porque isso já está no DNA do nosso vocabulário cultural. Esse Deus tem coração, tá certo? Aqui é o processo de comparação, um processo de comparação. E olha, seu Martins, esses 2 caras aqui, Oséias e Isaías, que são só 2 exemplos, tá? Existem muitos outros, mas a nossa live tem tempo limitado. Esses 2 caras, eles não conheceram Jesus. Porque eles viveram antes de Cristo séculos. Imagina se eles vissem nosso Senhor. Imagina se eles tivessem a possibilidade de ter conhecido Jesus como os apóstolos conheceram, e digo mais, como nós conhecemos, porque hoje nós temos o Evangelho, na mão, nós comungamos nosso Senhor na Eucaristia, nós o adoramos, as casas do Maranatá tem sempre aí momentos de adoração, ou seja, esses caras teriam entrado em êxtase, eles não teriam nem conseguido descrever esse negócio, porque sem ter visto Deus na carne, como nós vimos, eles captaram o insight necessário para salvar o povo da sua época. Para dizer assim, não se desespere de Deus, porque Deus tem coração. Deus tem entranhas. Deus nos ama assim, como um pai
que é misericordioso, como uma mãe que não se esquece de seu filho. Claro. Comparação. Não é? E é por isso que eu quero dar esse passo. Até aqui a gente falou de cultura geral, que utiliza o coração como símbolo da totalidade e centralidade do ser humano. A gente falou de Antigo Testamento, quando o povo de Israel vai comparando a centralidade do ser humano com o símbolo coração e vai notando que Deus parece ter coração. Vou só citar mais um profeta, rapidinho, antes de entrar no Novo Testamento. Ezequiel diz assim: dar-vos-ei um novo espírito e um novo coração. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e darei a vocês o coração de carne. O que esse homem está dizendo? Ele está falando de cirurgia de cardiologista? Não. Isso nem existia na época dele, né? Ele está falando justamente do centro da pessoa. Tirarei do vosso peito um coração de pedra. Um coração fechado, um coração egoísta, um coração dado às próprias necessidades sem olhar ao redor. E Deus, por seu Espírito, claro, Ezequiel já estava profetizando os tempos de Cristo e os tempos do Pentecostes, né? Por seu Espírito, Deus mudaria, converteria, restauraria corações, né? Então Ezequiel já estava dizendo não de cirurgia cardiológica, ele estava falando de uma mudança de vida, mas vida que está simbolizada no coração. Beleza, Antigo Testamento já falamos. Vamos dar um passo. O passo definitivo, o passo mais importante. O Novo Testamento. Eu vou só me fixar no Evangelho de João. Poderia tratar de várias passagens, mas a gente tem que fazer escolhas aqui por causa do tempo. Quando a gente olha para o Evangelho de João, no seu capítulo 1, nós temos Nós acompanhamos, ao ler o capítulo 1 com atenção, um maravilhamento do evangelista São João ao escrever tudo aquilo. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E lá no versículo 14 ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A tese dele que está no primeiro versículo: no princípio existia um verbo junto com Deus, ele já começa a enxergar a trindade, aí ele vê em Deus mais que uma pessoa, né? Ele diz que esse verbo é Deus, e no versículo 14 ele disse que esse verbo se faz carne e vem morar no meio de nós. Então, São João está maravilhado pelo fato de Deus ter escolhido uma entre todas as criaturas para que ele pudesse assumir com toda radicalidade o ser daquela criatura. Que criatura é essa? É o ser humano. Padre, todos. É interessante que sabe que João era um pescador. Sim. Que levou exatamente a ele declarar tudo isso, esse amor de Deus por nós. Falar realmente, ver essa inspiração tão linda que realmente é de transformar o nosso coração realmente. Como pode um homem simples ter tantas revelações lindas sobre o amor de Deus por nós, o amor do Filho de Deus por nós, mostrar que para que ele veio ao mundo. Não dá nem para entender. Como também levou, desculpa, estou até atrapalhando o senhor, levou o senhor a largar uma vida, o senhor um rapaz ainda novo, bonito, tudo mais, largar uma vida por apaixonar por esse coração misericordioso, por esse Deus que tem coração. Não tem explicação, até pelos servos do Maranatá que se dedicam a essa obra. Meu Deus, só mesmo é tirar o que não tem para dar para os outros. É igual o pelicano que só tem aí sempre aí na tua casula. Na sua casula, viu? A gente vê que pelicano, sempre eu costumo usar, é exatamente isso. É capaz de abrir o coração para alimentar os seus filhos. Mas fala o senhor, eu não sou eu que tenho que falar, não, padre.
Mas essa é a obra do Espírito, seu Martins. O que leva um pescador a conseguir convicções tão altas, de uma inteligência espiritual tão elevada. Um pescador iletrado, uma pessoa tão simples da Galileia, uma região pobre do país. O que leva um pescador a chegar a essas conclusões tão elevadas? É o Espírito. O mesmo Espírito que fez os apóstolos pregarem em diversas línguas em Jerusalém, mesmo que não soubessem, nunca tivessem entrado numa escola de idiomas, né? E serem compreendidos pelos que escutavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, é o mesmo Espírito que faz Francisco de Assis, um rapaz até riquinho lá da Itália, que depois deixou toda a riqueza e abraçou a irmã pobreza, a esposa pobreza, a ir conversar com um sultão muçulmano lá no Egito para falar de Cristo. Ele que nem entendia aquela língua, mas foi lá evangelizar. É o mesmo Espírito que fez a Catarina de Sena, uma mulher semi-analfabeta, escrever cartas que devia ter uma linguagem um pouco errada e convencer um papa a mudar de atitude. É o mesmo Espírito. O Espírito consegue fazer coisas maravilhosas, não é? Inclusive, fazer-nos notar coisas que por nossa própria inteligência não seríamos capazes, não é? Sim, temos uma inteligência natural, mas existe aí um incremento da graça para dar uma inteligência sobrenatural a todas essas pessoas que se deixaram guiar pelo Espírito, não é? Então, nós vemos aí São João, um pescador, né, um pescador da Galileia, tendo ao longo de sua caminhada de vida todas estas revelações, não é? Todos esses discernimentos a respeito de Deus, percebendo que Deus, verdadeiro Deus e puro Espírito, portanto, quis entrar na carne humana. É por isso que São João, tanto no Evangelho quanto nas suas cartas, né? As cartas de São João, nós temos 3 aí no Novo Testamento, ele sempre diz assim: aquilo que nós vimos, aquilo que nós apalpamos com a nossa mão, aquilo que os nossos ouvidos foram capazes de ouvir. O que ele está querendo reafirmar aqui? Ele está querendo reafirmar a tese de João capítulo 1, aquilo que ele escreveu no Evangelho. Nós vimos a Deus. A Deus mesmo ninguém pode ver, ele até repete isso, mas o Filho de Deus na carne nós o vimos. Ou seja, ele conviveu com Jesus, ele foi amigo de Jesus, ele teve intimidade nessa amizade, nesse discipulado com Jesus. Ou seja, ele quer aqui afirmar a tese de que Deus veio na carne. Então, qual que é a novidade desse passo quando a gente passa do Antigo Testamento para o Novo, nesse estudo sobre a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus? A novidade, seu Martins, está no seguinte fato. Até então, os profetas, no máximo, comparavam o amor e a misericórdia de Deus com as entranhas e o coração humano de um pai, de uma mãe que não esquece o seu filho jamais. E agora, Deus veio na carne e, portanto, ele realmente tem um coração que palpita no peito de Jesus de Nazaré. Aí é que está. Agora, aquilo que era, no máximo, um símbolo comparativo é concreto. Por quê? Porque et verbum caro factum est. E o verbo se fez carne. Et habitavit in nobis. E habitou entre nós. Ou seja, um coração verdadeiramente divino e humano ao mesmo tempo, bateu, palpitou, caminhou pelas ruas de uma região do planeta Terra. Sim, ali, a Galileia, a Judéia, a Palestina. Sim, um coração verdadeiramente humano e divino esteve neste mundo. Então, nós temos agora uma realidade absolutamente nova, porque não é mais só comparação. Se nós partimos do princípio, e esse princípio é um princípio da nossa fé, que Jesus revela quem é Deus para nós,
se nós partirmos desse princípio, nós nos daremos conta que os atos de Jesus, todos eles com muitíssimo coração, como a gente costuma dizer, são atos do próprio Pai. O Pai que a gente não vê, agora, age e mostra o seu sentimento e a sua misericórdia através de quem? De seu filho, que a gente vê. De seu filho, que tem mãos. De seu filho, que tem cabelo, olhos, que tem pés para ir até uns sofredores, que tem coração para amá-los e perdoá-los. Olha só que bonito. Mas dentre todas essas partes do corpo, o ser humano já antes de Cristo tinha eleito o coração como sendo o símbolo do bem-querer de alguém, ou a sede da pessoa em si, né? Então, com muita facilidade, se pode ir notando que o óbvio é os discípulos falarem, os discípulos entenderem, os discípulos irem reconhecendo em Jesus alguém com muito coração, e que revela um coração que é oculto, um coração invisível, o coração do próprio Pai, né? Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, daquele que tinha tudo dentro de casa, tinha tudo para ser feliz e vai querer ser feliz sozinho, longe de casa, e aquele pai que entristecido permite que o seu filho vá, mas nunca fecha a porta, deixa sempre a porta entreaberta, deixa sempre as cortinas afastadas em sua casa para olhar no horizonte e para esperar aquele filho voltar, e quando ele volta faz festa, promove alegria no coração do filho, restaura o filho, né? Esse pai que está nos dizeres de Jesus é o pai de Jesus, e que Jesus, de certo modo, mostra na sua vida em gestos concretos, quando, por exemplo, em João capítulo 8, ele restitui a dignidade, a alegria e a paz no coração de uma mulher que ia ser apedrejada. Quer dizer, Jesus não só conta uma parábola bonita sobre um pai hipotético, ele revela esse pai de um jeito concreto. Ele restaura a vida daquela mulher que iria ser apedrejada, porque a sua vida estava resumida no adultério, e, no entanto, Jesus enxerga o coração dela e percebe no coração dela o valor que o Pai lhe dava, e não que os olhos preconceituosos dos seres humanos lhe davam. Então, aí Jesus vai revelando o coração. Vai ficando no aspecto do Evangelho de São João, no aspecto da revelação do coração de Cristo. Quando a gente se dá conta que, eu não sei se a gente já se deu conta, que São João é o único dos evangelistas que apresenta para a gente uma figura que não aparece nos demais evangelhos, que é a chamada figura do discípulo amado, né? O discípulo amado é, no Evangelho de São João, uma figura que só aparece em momentos muito densos e importantes da narrativa de João, e quase sempre para dizer qual é a postura mais adequada diante daquele momento. Por exemplo, na última ceia, que lugar ocupava aquele discípulo? Ele estava do lado de Jesus. Jesus diz uma coisa interessante, que causou tristeza na comunidade e uma confusão enorme ali na mesa. Um de vocês vai me trair. Todo mundo começa a cochichar, porque era uma notícia bombástica, não é? E começa a fazer especulações. Pedro olha de longe para o discípulo amado e diz assim: pergunta aí para ele. Por que Pedro não faz a pergunta? Eles não andavam com Jesus o tempo inteiro? Sim. Mas existia entre eles alguém que tinha uma intimidade de amizade talvez maior. E esse discípulo amado, ele põe sua cabeça no peito de Jesus. Veja, aqui já não é mais um peito e um coração metafórico, como Oséias e Isaías fizeram lá nas suas profecias. Aqui o coração divino está batendo do lado do ouvido daquele homem que precisa fazer-lhe uma pergunta muito importante. Quem é, Senhor? Que intimidade, hein?
Que liberdade dada, concedida por Jesus para aquele discípulo amado. Mas, capítulo 19. Aquele discípulo amado, primeiro ele recebe Maria por mãe, né? Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. E um pouquinho à frente, o mesmo discípulo, que foi o único, por sinal, né? Olha só os homens valentões aí. Todos eles, ó, foram embora. Ficaram ali mulheres aos pés da cruz. E aquele homem, o mais íntimo. E ele contempla uma cena que ele descreve para nós. Ele diz que os soldados, querendo apressar logo a morte dos crucificados, e eram 3, né? Queriam quebrar-lhe logo as pernas para que não entrasse na Páscoa, porque o dia seguinte já era Páscoa e não queriam que os corpos ficassem ali na cruz. Era muito próximo de Jerusalém. De Jerusalém dava para ver o Calvário, então seria uma cena horrenda num dia de festa com tanta afluência de gente em Jerusalém. Eles não queriam, as autoridades não queriam, então foram lá para quebrar as pernas, mas aí perceberam que Jesus estava morto. Só para fazer uma confirmação, um soldado vai lá com uma lança e fere-lhe o lado. E do lado sai sangue e água, né? Sangue e água. Olha só que interessante. Aquele peito sobre o qual o discípulo havia se reclinado, agora é um peito ofendido ao extremo, porque era alguém já morto e que ainda assim sofre um golpe. E ao invés de responder com ódio, Deus responde com um rio de graça e misericórdia. Sangue e água jorram, não é? Sangue e água jorram dali. Por quê? Porque São João quer descrever, de certo modo, que assim como Deus, lá no Jardim do Éden, tirou do lado de Adão a sua esposa, Eva, da costela, Deus agora estava tirando do lado do novo Adão, um lado aberto, transpassado, a sua esposa, a igreja. Aquele rio é a igreja, são sacramentos, é a graça que nos salva, é o amor que vai formar agora um povo, o povo que somos nós, a igreja, né? Então, esse discípulo amado vê essa cena, seu Martins. E olha só que interessante, seu Martins, São João não diz o nome desse discípulo amado em momento nenhum. Claro que a tradição o identificou como sendo o próprio João. Mas por que São João não diz o nome? Porque ele queria que todos os seus leitores se colocassem no lugar do discípulo amado. Então o discípulo amado é o seu Martins, o discípulo amado é o Padre Eduardo, o discípulo amado é a Regina Helena, é a Cláudia Caruso que está assistindo aí, são os filhos e filhas do Maranatá, todos que estão participando, 72 pessoas aí com a gente. Somos nós, se nós procurarmos ser dóceis a esse coração que tanto nos amou. Então veja, temos aí, e tudo que o padre está falando aqui, gente, é uma espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, bíblica. O padre em momento nenhum, nessa live, citou o nome de Santa Margarida Maria Alacoque. A gente chega lá agora. Eu estou preocupado de passar de 1 hora, eu não vou conseguir salvar essa live. Não, mas a gente já está concluindo. O padre já vai concluir. O outro, até dar continuidade, viu? Marcar são mais uma oportunidade. Exatamente. A gente marca. Esse é o primeiro capítulo, viu? A gente marca. Eu sei que o Instagram vai me avisar quando tiver faltando pouco tempo e a gente já está concluindo, sim. Tá bom, por que é que uma religiosa, né, na França, Santa Margarida Maria Alacoque, tem a visão mística de Jesus aparecendo-lhe, mostrando seu coração? Por quê? Jesus estava propondo para aquela mulher uma novidade que a Bíblia nunca tinha proposto? Não. Se fosse assim, a igreja já teria cancelado esta aparição e diria que ela é falsa. Porque uma aparição mística, essas revelações particulares, para serem aceitas pela igreja, elas nunca podem ter a pretensão de completar a Bíblia, nem de corrigir a Bíblia. Não. Na verdade, aquela aparição naquela aparição estava expressa uma verdade que a Bíblia já trazia em abundância. Só que naquele momento da história da igreja, onde a igreja estava sofrendo com uma heresia chamada jansenismo, em que
Jansen era um homem que pregava um rigorismo de fé, em que as pessoas os católicos começaram a ter medo de Deus e já não comungavam mais. Tinham medo, inclusive, de ir se confessar e se afastaram de Deus por tamanha a dureza. É uma obra do diabo, colocada na boca, na pregação de um homem extremamente rigoroso, mal amado, mal resolvido, e que acabou tendo aí essa pregação aceita por muita gente. Então, esse jansenismo rigorista fez com que muita gente se afastasse de Deus. E aí, Jesus aparece para Santa Margarida Maria Alacoque, mostrando seu coração e dizendo para nós que ele ama a gente. Então, ele socorre a igreja naquela hora, mas com uma verdade de fé que já existia. Ora, então ele só ressalta uma realidade já antes experimentada. Então, gente, o que a gente se dá conta aqui? A gente se dá conta que a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus é a espiritualidade do amor de Deus. Um amor de Deus que não é só uma ideia, um amor que é para ser experimentado. Se for só ideia, tudo isso que o Padre Eduardo está dizendo, se for só fruto de estudo de livro, ele é um boboca, porque, na verdade, isso aqui é vazio e vocês logo perceberão. Agora não, isso aí precisa ser experimentado. Tudo isso precisa ser estudado de joelho, porque precisa ser vivido. E agora, quando a gente se depara, por exemplo, com uma obra como Maranatá, se alguém aí que está me assistindo não experimentou isso no Maranatá, perdeu tempo. Porque aí o coração de Cristo age nada de braçada. Por quê? Porque o amor dele, de fato, continua a fazer com que muitas pessoas se aproximem de Deus e não tenham medo, mesmo que tenham cometido grandes burradas na vida. Por quê? Porque Deus tem um coração que ama. E se uma mãe de um dos filhos de Maranatá foi capaz, hipoteticamente, de se esquecer de seu filho e de desistir dele, porque ele voltava para as drogas sempre, Jesus não. O Pai não. Por quê? Porque tem coração. E esse coração não ama só humanamente, ama divinamente. É essa a mensagem da espiritualidade do coração de Jesus. E o que Deus quer de volta? Ele não precisa, mas ele quer que a gente ame, se aproxime confiadamente, fervorosamente, para lhe fazer reparação ao coração que não é tão amado, coração de Cristo. Por quê? Porque Deus precisa de tudo isso? Não, ele não precisa. Mas ele sabe que se a gente fizer todo o esforço de confiar e se aproximar com todo fervor, vai fazer bem para quem? Para nós. Para nós. Quem se prostra diante de Jesus da Eucaristia, quem faz vigília, quem ama Jesus, quem tem fervor, seu Martins. Essa pessoa não adiciona nada a Deus, mas adiciona algo a si. Por quê? Porque aí o coração da pessoa se abre, não o órgão, mas o centro da vida dela, para um outro coração que é maior que o dela e que ama profundamente essa pessoa. É isso. Que coisa mais linda, Padre. Olha, tem que ter o segundo capítulo, viu? A gente marca. Vamos marcar sim, Padre. Foi muito bom, mas antes de finalizar, queremos que o senhor ore por nós uma bênção especial para todos nós, nossa comunidade. Amém. Por isso, também, que, Padre, Jesus nos chama a ser um coração misericordioso, para aqueles que estão vivendo na igreja, sabe? Obrigado, Padre, por tudo. Mas queremos agora receber essa oração e também as suas bênçãos. Deus de amor e de bondade, nós te louvamos e te agradecemos. Nós adoramos o teu coração que se revelou a nós, ao longo de toda a história do vosso povo, o povo de Israel e a história de vossa igreja. Nós nos louvamos também porque no coração da igreja, o Senhor suscitou o carisma Maranatá, colocando no coração de seus fundadores a vontade de serem sinais do coração do vosso Filho para restaurar corações feridos, machucados. Por isso eu peço, Senhor, que por um derramamento de vossa graça, graça proveniente da fonte viva que brota do vosso coração